Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro e dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Como vocês podem ver agora, eu tô com a webcam, né? Na verdade, eu tô usando meu celular aqui no meu computador. Como vocês podem ver aqui no fundo, ó, esse aqui é o meu servidor /computador/ qualquer outra coisa. Sempre quis fazer uma coisa diferente, ter uma máquina bem potente. E em uma oportunidade apareceu a chance de, vamos dizer assim, usar um servidor como um PC gamer. Vamos usar esse termo gamer porque ele não está errado, mas não necessariamente também está certo, porque ele não vai funcionar só para jogos, né? Então esse aqui é o meu servidor, tá? Eu vou aproximar o celular dele e vou explicar mais ou menos o que eu fiz nele aqui, né? Deixa eu só aproximar ele aqui um pouco, né? Fechar as perninhas aqui. Bom, deixa eu deixar fixo, acho que é melhor. Vou deixar tortinho assim mesmo, não dá nada não. Aqui, ó, é o processador número 1. E aqui é os slots de memória que o processador número 1 controla. E aqui é o processador número 2, o slot de memória que o segundo processador controla. Então é basicamente assim, cada um demanda uma área, tá? Aqui é onde vão as fontes, eu tenho duas fontes aqui. Apesar de que neste presente momento eu estou usando só uma fonte, né? Então nesse espaço aqui, ó, de lá da lata até aqui, são duas fontes, elas vêm até a metade. Elas são daqui até aqui, ó, até no finalzinho. Deixa eu afastar um pouquinho mais assim. Deixa eu melhorar esse negócio para vocês aqui. Tô meio vesgo aqui. Labirintite atacou. Bom, assim acho que já fica bom, tá? Eu vou pegar um lápis aqui para facilitar. Não, vou pegar uma caneta para facilitar, tá? Então é o seguinte. Aqui eu tenho duas fontes, né? De lá de trás até aqui são duas, uma do lado da outra. Nessa pequena área aqui, onde tem essa grade, é a controladora que administra as duas fontes. São duas fontes redundantes. Tá, o que seria fonte redundante? Quando a demanda de eletricidade é atendida apenas por uma, ela vai funcionar. A outra vai ficar num estado de stand-by, de espera. Quando a carga total de eletricidade exigir mais do que os 720 watts reais de alimentação, que é o que cada uma consegue suprir de potência, elas dividem as tarefas para reduzir esse total de 720 watts e cada uma trabalha com uma certa quantidade, entendeu? Elas dividem. Imagine um processador dual core. Cada um núcleo ele vai trabalhar uma parte dos processos. É mais ou menos assim, eles dividem o trabalho. No caso eu estou usando apenas uma fonte, né? Aqui eu estou usando aqueles cooler do estilo torre, eu não sei exatamente o nome deles, né? Eu chamo de cooler torre, né? Estou usando duas. Originalmente é só um dissipador de calor que é a metade da altura, né? Para que quando a lata fechar aqui, não fique batendo, né? Originalmente aqui, onde tem esses pontos pretos aqui, em cada espaço vai um cooler. Vamos ver se eu pego ele. Vamos ver se eu tenho um aqui para facilitar. Só para mostrar para vocês. Aqui vão 3 coolers como este aqui, ó. Né? Aqui ele tem uma casezinha. O socketzinho tá aqui. Né? Eles são, o modelo dele é Sunace 80. Não sei se vai aparecer na câmera. Sunace 80. Esses coolers aqui, né? Eles vão encaixado aqui. Assim como tá esse pequenininho aqui, esse mais fino. Esses coolers eles são diferentes, porque eles são coolers roletados. Eles têm um rolamento neles que
permite que eles tenham uma rotação de até 6.000 RPMs, tá? 6.000 RPMs. Então, eles comprimem o ar aqui da frente, assim, ó, onde está meu dedo aqui, ó. Ele puxa ar através daqui, que é tudo furado, né? Vou pegar um HD aqui. Também por essa grade aqui, ó. Entra ar por essa grade aqui. Esse aqui é um HD SAS, mas diferente desse HD aqui em cima, ó. Ele tem 4 discos sólidos e 4 cabeças magnéticas de leitura. E a rotação de RPM de cada uma é equivalente a 15.000 RPM. Diferente desse aqui que é só 7.200, é um disco só. Então aqui, ó, ele é todo furado, ó, vocês conseguem ver o HD lá atrás. Tá vendo? O ar é comprimido por aqui, resfria o HD. Entra aqui, ó, por essa parte, ele é puxado para cá, refrigera o processador, as memórias, o chipset aqui ele refrigera e vai embora. Vocês podem ver que aqui ele é bem ventilado, é bem, vamos dizer assim, perfurado. Deixa eu pôr o SAS aqui de novo no lugar. Minha câmera ela vai travar um pouquinho, porque na verdade eu estou usando o celular, estou usando o Wi-Fi para comunicar com o computador, né? Então assim, aqui eu estou usando um cooler provisório para manter refrigerado um pouco aqui o processador da placa-mãe, né? Mas mais para frente eu vou fazer alguma outra coisa. Em cada processador você tem 6 canais de memória RAM, DDR3, né? Aqui eu estou usando 6 pentes, cada uma em um canal. No canal A de cada um desses canais de memória RAM. Vamos dizer assim, cada canal tem 2 canais, canal A e B. Então no canal A desse canal do processador 1 eu estou usando 3 slots, no processador 2 também 3 slots. Então aqui eu estou trabalhando em triple channel, tá? Então eu resolvi usar 6 slots de memória RAM de 2 GB, porque aí eu teria uma quantidade razoável de memória. Eu estou usando 12 GB de memória RAM. Então assim, a minha taxa de leitura ela é muito maior do que se eu usasse apenas 2 slots de memória RAM com, vamos dizer assim, 8 GB, só para ter 16 GB de memória RAM. Não faria diferença esses 4 GB a mais no desempenho. Mas aqui eu tenho um desempenho muito maior porque eu tenho 6 canais de memória RAM trabalhando em triple channel, entendeu? Então assim, esse primeiro aqui trabalha em dual channel com esse aqui de baixo. Esse aqui trabalha com o do meio e o de baixo com o outro. Então por isso ele é triple channel. Então a banda de processamento dele é 3 vezes o que um só conseguiria manter, tá? Então aqui eu estou usando o processador Xeon, né, em cada slot. São processadores de 4 núcleos físicos e 8 núcleos emulados, então 8 threads, né, em cada um. Então aqui eu tenho um total de 16 núcleos. Cada processador tem 8 MB de cache em L3 e cada um tem uma taxa de transferência de leitura escrita de 6,40 GB por segundo. É uma demanda absurda aqui de leitura escrita. Então assim, para processamento de dados, o processador aqui ele está sendo ignorante, está sendo exagerado, né? Placa de vídeo. Aqui eu consegui, pelo preço que eu estava podendo pagar na época, é uma GTX 1060 com overclock. Ela já vem com overclock, ela tem 6 GB de memória RAM. Antes eu usava uma RX 580 de 8 GB, mas como eu uso Linux, ela acabou não me servindo, né? Porque eu não consigo otimizar mais do que eu poderia otimizar se eu estivesse usando uma NVIDIA, no caso, que é essa Gigabyte aqui. Estou usando aqui para o sistema um SSD de 120 GB da SanDisk e um HD, né, disco sólido de 500 GB para os meus dados. A placa-mãe ela tem suporte para 12 GB de memória RAM, ela consegue suportar, se eu não me engano, 96 GB de memória RAM, porém cada processador consegue suportar até 144 GB de memória RAM. Então, se eu tivesse uma placa-mãe
E memória, para isso eu poderia tranquilamente usar 284 GB de memória RAM. Mas infelizmente aqui eu não tenho essa capacidade física e também não existe a necessidade para isso, tá? Aqui em cima eu tenho 6 portas SATA. Aqui eu tenho 2 portas USB. Tanto é que eu estou usando um expansor USB aqui atrás, ó. Onde está a caneta. Aqui eu estou usando um adaptador USB para placa de som. Então minha placa de som ela é isso aqui. Um adaptador USB. Aqui é um hub USB que eu estou ligando aqui em cima. Só para mandar a plaquinha aqui embaixo para o fio do meu headset não pegar em nenhum cooler nem nada. Então nessa plaquinha aqui eu tenho um botão onde eu consigo mutar o meu microfone, mutar o meu headset, aumentar o volume ou diminuir o volume, né? Tem um LED aqui de indicação de captura e leitura de captura e reprodução de áudio, tá? Aqui atrás eu tenho as portas USB, tenho 3 portas de porta LAN, então por exemplo eu posso ligar um cabo de rede aqui e ligar mais 2 computadores nele, né? Ou eu posso fazer uma rede com 3 computadores só com a placa de rede desse servidor. Então basicamente é isso. Eu posso ligar uma controladora, uma placa controladora para HD, que é isso daqui, ó. Isso aqui é uma placa controladora para HD. Eu coloco ela ali nos slots PCI, né? Esse cabo azul aqui, ó, que eu estou mexendo com a caneta, ele está desconectado, ele está aqui dentro, a outra ponta dele, ó. Eu ligo ele nessa porta aqui, ó, nesse cachezinho aqui, né? E eu consigo controlar com essa placa aqui, ó, com essa daqui, controlar 4 HD. HD SAS, HD normal. Então, eu só encaixo aqui, ó, nessa área aqui assim, ó. Onde está minha mão aqui, eu tenho... eu posso ligar 8 HDs, né, para controlar pela placa controladora, mas eu teria que ter uma placa controladora diferente, não essa, que ela suporta só 4. Aqui em cima eu tenho slot para 2 HD, aqui eu tenho um driver de DVD, CD, aqui eu tenho uma controladora para botão de liga, desliga, reset, indicadores de temperatura, conectividade, entre outras coisas, né. Tem mais 2 portas USB aqui, ó, que vocês podem ver meu adaptador Wi-Fi, que eu não consigo trazer um cabo aqui, ele passa por cima da casa. Então basicamente é isso, né? Ele foi projetado para ficar deitado, mas eu coloquei ele em pé, fiz até um enjambre aqui, ó, suporte para ele ficar em pé. O servidor desse aqui ele tem 45 de altura por 65 de comprimento. Aqui eu tenho mais ou menos uns 30 quilos de total, ele tem uns 30 quilos. Então é basicamente isso. Os jogos que eu testei, testei GTA, testei aquele Battle Royale que saiu esse tempo atrás aí, esqueci o nome dele. Enfim, tentei todos os jogos que eu consegui baixar, assim, de todos que eu testei, de todos os testes que eu fiz. Os 2 processadores em conjunto, né, não usou 50%. Não chegou a usar os 50%, enquanto a placa de vídeo ficou o tempo todo em 100%. Então, assim, então, por exemplo, dependendo da quantidade de gráfico que eu configurava, para que minha placa de vídeo trabalhasse 100%, mas de forma que ele estivesse usando 100% dos recursos, eu poderia trabalhar com um FPS assim, acima de 100 e com a mínima de 80, tá? Obviamente, se eu tivesse uma placa de vídeo muito melhor, eu teria um desempenho muito melhor. Poderia colocar qualquer jogo no gráfico no máximo. Mas assim, GTA e outros jogos assim eu não consegui por alguns fatores. Primeiro fator é que eu tenho 16 núcleos. E os jogos eles não são otimizados para mais do que 4 núcleos. Você pode usar até 8 núcleos e você vai conseguir aproveitar de alguns jogos. Mas o
a otimização é só para 4. Entendeu? Se você tiver 4 núcleos aí, você pode rodar qualquer jogo hoje, desde que sua placa de vídeo seja absurda. Como eu tenho 16 núcleos, eles não conseguem usar os 16 núcleos, não vai. Entendeu? E eu não consigo usar a potência total dos 16 núcleos porque os jogos não conseguem usar. Eles não têm uma arquitetura para isso. Aí sofre a placa de vídeo. Então a placa de vídeo acaba fazendo um trabalho extra porque o jogo é incapaz de trabalhar com os dois processadores. Então assim, se todos os jogos hoje pudessem usar todos os núcleos que eu tenho aqui, eu ia livrar processamento da placa de vídeo, eu ia rodar qualquer jogo em qualquer configuração. Entendeu? É basicamente isso. O MOBA que lançou há pouco tempo, o Apex Legends, eu rodei no Windows 100%, tudo no máximo, sem qualquer gargalo nenhum, rodou liso. Joguei no Linux, emulei no Linux, né? Eu fiz um enjambre para funcionar no Linux, rodou a mesma coisa, perfeito, igual, sem gargalo algum, né? Então é isso daí. Mais pra frente eu vou fazer gameplay assim e eu vou explicando melhor alguns detalhes, né? Esse vídeo é só para vocês conhecerem o meu servidor. Vou afastar aqui. Estou usando o monitorzinho aqui que eu estou gravando. Então pode ver que o monitor é menor. O monitor tem 20 polegadas, é menor que o servidor. Então assim, só para encerrar o vídeo. Por enquanto eu vou usar o celular, vou tentar usar o máximo de desempenho que eu puder na reprodução. Vai travar um pouco. Se eu ver que está travando muito, eu vou infelizmente comprar uma webcam. Porque deve ser bem chato você ficar vendo o webcam travando. Mas é isso aí, eu queria apresentar o meu servidor. Os próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou tentar fazer todos eles no servidor. Se eu não conseguir, eu vou fazer no outro computador lá, no Core 2Pad que eu tenho. E é isso aí. O headset, se você quiser saber qual que é da... Nem sei que marca que é. Acho que é da Kinup, é um 7.1. Tem LED e tudo, mas não está funcionando porque eu preciso instalar o driver que é no Windows, né? E é isso aí. Tá. Encerrando o vídeo por aqui. Eu acho que quanto mais longe fica a câmera, acho que mais lerdo vai ficar. Então vou terminar o vídeo por aqui. Tá. Espero que tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de curtir. E forte abraço, fique com Deus e fui.